A visita do Maduro ao Lula no Palácio do Planalto esta manhã meio que ofuscou a vitória conseguida pelo Erdogan lá na Turquia na eleição decisiva de segundo turno ocorrida neste domingo. O Lula mandou um telegrama parabenizando o Erdogan. Olha lá, o Erdogan também é um cara que, apesar de integrar a OTAN, é demonizado pela mídia americana, demonizado pela mídia brasileira e chamado também de ditador. Só que, como Maduro, ele enfrentou um golpe de Estado lá na Turquia, e não foi um golpe de Estado daquele que derrubou o Chávez em 2002, o Chávez, o antecessor do Maduro, mas sim um golpe que bombardeou o parlamento, matou várias centenas de pessoas e feriu mais de 1.000 pessoas. Eu queria primeiramente falar dessa vitória do Erdogan porque ele é outro importante player, ou seja, articulador dessa nova geopolítica mundial que, claro, vai deixar os Estados Unidos não mais como superpotência ou única superpotência. Material aqui do G1, que é um site do Globo, diz que com 99% das urnas apuradas, Erdogan tinha 52% dos votos válidos e garantiu a reeleição. Lula disse que ele, Erdogan, pode contar com a parceria do Brasil para a busca pela paz no mundo e no combate à pobreza. Por que o Lula fala nisso aqui de paz mundial? Porque o Erdogan está ali, não é, na presidência da Turquia, ao lado ali da Rússia, fazem fronteiras, grande fronteira, e tem uma relação ali comercial, diplomática e econômica, sobretudo com a Rússia. E claro que, sendo ele um membro da OTAN, e sendo ele também, o Erdogan, um dirigente de um país altamente estratégico, inclusive para os Estados Unidos, porque ali a Turquia é a porta de entrada da União Europeia para a Ásia. Bom, mas por causa dessa independência ali ostentada pelo presidente da Turquia, os Estados Unidos se sentem constrangidos e até hostilizam o próprio Erdogan, como foi aqui esse golpe de Estado que ocorreu em 2016 contra o Erdogan. Vejamos aqui, tentativa de golpe de Estado na Turquia em 2016. Aqui é o site da Wikileaks. A Wikileaks, a gente sabe, é aquela biblioteca que tem na internet, que tem muita informação, mas é muita informação pró-americana, ainda que guarde um certo equilíbrio no tratamento dos fatos, reconheçamos. Então, o que diz aqui? Apesar de a tentativa de golpe não ter cumprido com a sua finalidade, que era depor o presidente, mais de 1.000 pessoas ficaram feridas e outras centenas morreram. Em Ankara, o Parlamento Nacional e o Palácio Presidencial foram bombardeados. Tiros também foram movidos perto dos principais aeroportos de Ankara e Istambul. As reações, tanto em nível nacional como internacional, foram amplamente desfavoráveis à tentativa de golpe. O golpe reagiu rapidamente, ou seja, o governo, não golpe. O governo reagiu rapidamente, denunciando Putin e logo passou a demitir, a processar e prender os envolvidos, incluindo militares e juízes.
e ali muitos membros, né, da chamada mídia, né? E aí se pergunta por que o Erdogan prendeu todo esse pessoal. Estava ali todo mundo envolvido no golpe, assim como ocorreu com o golpe contra o Chaves em 2002. Tem um pouco aí de distanciamento, não é? Mas a gente sabe muito bem o que ocorreu. Foi justamente a instrumentalização, a ideologização dos meios de comunicação que acabaram, não é, propiciando o golpe e com inclusive a prisão do presidente Hugo Chávez. Só que a população se revoltou e exigiu a volta do Chávez, que estava preso numa ilha ali perto da Venezuela. Mas eu queria mesmo era apresentar o ponto de vista desta mestranda em política internacional, a Clarice Schneider, que foi entrevistada pela Band News neste final de semana, logo depois de anunciado o resultado da eleição. Ela mora na Turquia e tem uma visão muito concreta da realidade naquele país. Então, realmente, eu acho que tem que lembrar que a Turquia é o país com o maior número de refugiados no mundo, né? Então, visivelmente, é muito mais visível no Brasil, por exemplo. No Brasil já existe até um movimento de ódio contra migrantes e refugiados, mas aqui é muito mais visível no dia a dia. Ela se refere ao fato de a Turquia ter essa quantidade enorme de refugiados. São 4 milhões de refugiados. Ali é refugiado de tudo quanto é lugar. São dos curdos, da Síria, principalmente, não é? Dos vindos do Iraque, né? Depois daquelas invasões, Iraque e Afeganistão. E realmente, o país está numa crise econômica. As pessoas estão desempregadas. Então tem mais essa crise econômica, né, que está ocorrendo aí. Há desemprego, não é tão grande quanto o Brasil, principalmente por causa dessas políticas do Erdogan, mas o país sofreu lá, houve uma crise econômica, né, financeira, e acabou tendo 85% de inflação no ano passado. E o Erdogan, não se sabe por que milagres, dizem que foi uma injeção ali forte da Arábia Saudita que teria colocado 5 bilhões de dólares na economia e, de repente, a inflação aparece agora, nesse mês de maio, com apenas 44%. Eu me lembro a esse propósito, não é, quando o Chávez socorreu também o Kirchner ali na Argentina, o Néstor Kirchner, o marido da Cristina Kirchner, que era presidente. A Argentina estava lá em dificuldades e o Chávez chegou lá e desembolsou de 3 a 5 bilhões de dólares para ajudar o país irmão. Então as pessoas acham que é muito mais fácil culpar. Aí quando se tem um número também tão grande, é muito fácil também usar isso como um bode expiatório e culpar uma parte da população que não é de lá e está, né, estão ali para ajudar. Mas isso também é usado para apoiadores do Erdogan, usam essa retórica para apoiar ainda mais e falar, olha, ele ajuda, olha, ele ama o país e ama também, né, de cuidar das fronteiras. Então é uma retórica que é muito fácil assim, para usar para defender o seu ponto, sabe? E, Clarice, é claro que um dos assuntos que deve permear essa recondução de Erdogan por mais 5 anos como presidente da Turquia é a questão econômica, né? Já que, se a gente fizer um breve histórico, quando ele iniciou há 20 anos o poder, praticamente a economia da Turquia teve um boom muito grande, um crescimento muito forte, e à medida que o tempo foi passando, foi caindo em colapso, foi piorando cada vez mais, inclusive os índices de inflação subindo acima da casa dos 80% e tirando o poder de compra da população. Esse quesito, a economia, é justamente podemos dizer, um dos pontos mais sensíveis, mais delicados, em que Erdogan acaba perdendo aí a sua popularidade, onde podemos dizer assim, ele entrou meio que numa corrida eleitoral no momento mais delicado desses últimos 20 anos, onde a economia turca está numa situação muito complicada. Sim, e justamente por isso, talvez, que as pesquisas eleitorais davam que o Kılıçdaroğlu poderia vencer. Porque foi a primeira vez que teve eleição com uma realmente chance de perder, porque a crise econômica é muito grande. As pessoas, a inflação aqui está gigante.
as pessoas não têm, muitas pessoas, muitos jovens não têm dinheiro para sobreviver. Aqui em Istambul, principalmente, para conseguir um lugar para viver está muito caro. Então, realmente, mas olhando na história, o Erdogan foi eleito, né, em 2002, chegou no poder em 2003. Em 2001, teve uma crise fiscal. Né? Em 1999, teve terremoto também, em 99, teve uma crise fiscal. Então, foi também uma recuperação de uma crise fiscal, e isso também deu a parecer que, olha, está salvando o país. Mas, nos últimos... Ela falou aqui há pouco do terremoto, né? Esse terremoto matou 50 mil pessoas no ano passado. Foi um terremoto terrível ali no sul da Turquia, e o presidente está sendo culpado não pelo terremoto em si, mas pelo tratamento que deu à população sofrida ali com aqueles abalos sísmicos. Nos últimos anos muito, né? É centrado, o poder é totalmente centrado nele. Já teve o esposo de uma das filhas do Erdogan, foi ministro da Economia. Então, realmente assim, ele que escolhe com uma canetada, agora desde o sistema mudança para o sistema presidencialista em 2018, basta uma canetada do Erdogan para tudo ser mudado. O parlamento não tem muito mais sentido até, porque basta uma canetada, um veto, um aceite que com a própria assinatura do Erdogan. Clarice, é importante a gente destacar. A entrevista é um pouco longa, e eu também, esse meu vídeo está ficando longo demais, então não dá para completar, né, todo aquele panorama turco, nem também falar da visita do Maduro. Eu vou tentar fazer isso amanhã ou depois, para fazer um balanço ali da visita do Maduro e também daquela cúpula de países da Unasul, daqueles 12 presidentes sul-americanos que estão reunidos a partir de hoje com Lula no Palácio do Planalto.